Olá, meu nome é Bruna, eu sou aluna de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Evolução da UERJ. Durante o meu mestrado, desenvolvi um projeto de pesquisa no afluente do Rio Bapiaçu e hoje eu vim mostrar um pouco desse projeto. Trabalho intitulado Floresta e Água, o papel de remanescente floresta ripária e manter a integridade de rios na bacia do Bapiaçu. Um dos problemas ambientais mais graves da atualidade é o desmatamento. Sistemas de cabeceira, riachos de pequena ordem, são extremamente vulneráveis à perda da vegetação ripária, fazendo com que essa vegetação comumente ocorra de forma descontínua ao longo desses riachos. Rios são sistemas que têm uma característica única, que é um fluxo de água que ele é sempre contínuo e unidirecional. E esse fluxo ele consegue carregar condições químicas, físicas e biológicas, sempre de montante a jusante, né, de cima para baixo. Então, se você tem um cenário de fragmentação em um riacho, é esperado que fragmentos de vegetação ripária eles tenham alguma influência em trechos impactados. Ou seja, se eu tenho um remanescente de floresta e abaixo tem um trecho impactado, é esperado que o fluxo de água ele seja capaz de carregar condições bióticas e abióticas do trecho de floresta para o trecho impactado, criando uma zona de transição dentro do trecho impactado com gradiente de condições físicas, químicas e biológicas que influenciam tanto o funcionamento do trecho impactado quanto a diversidade. E o mesmo a gente consegue pensar se eu tenho um remanescente florestal que ele está abaixo do impacto. Ou seja, a gente espera que depois de uma determinada distância, esse remanescente ele consiga recuperar as condições que foram alteradas no trecho impactado. O nosso trabalho ele se baseia em duas perguntas principais. A primeira é se o remanescente florestal acima do impacto, se ele consegue modificar a biodiversidade e o funcionamento do sistema, mesmo após a perda da cobertura. E se sim, qual é a distância em que essa influência pode ser detectada? E uma outra pergunta é se um fragmento florestal localizado abaixo do trecho impactado, se ele consegue retornar após certa distância as condições que foram alteradas a um estado pré-distúrbio. Para isso, a gente escolheu um tributário na bacia do Rio Bapiaçu, que tem uma transição contínua, que vai de uma floresta preservada, uma floresta contínua, para uma área que foi desmatada para fazer um pasto, que é usado de forma não intensiva, e desse pasto o rio flui para um fragmento florestal secundário. Então, ao longo desse córrego, a gente instalou 20 pontos de amostragem com uma distância entre pontos de 75 metros. Sabendo a distância entre pontos, a gente consegue mensurar a distância em que nossas variáveis elas levaram para mudar após as transições na cobertura ocorrerem. Então, em cada ponta, a gente instalou 4 azulejos para que houvesse crescimento de algas ao longo de 19 dias. Fizemos coletas de macroinvertebrados bentônicos, que são aqueles macroinvertebrados que habitam o fundo do rio, né? E também instalamos pacotes de folhas verdes nos pontos. 5 pacotes de folhas verdes que foram coletados ao longo de 28 dias. Pelos nossos resultados, aqui a gente vê a clorofila A em miligrama por metro quadrado, que é uma estimativa da biomassa algal, pela distância entre pontos. O 0 metros nada mais é do que o primeiro ponto amostrado dentro do remanescente floresta contínua, o remanescente floresta preservada. O primeiro tracejado, nos 600 metros, é a borda, que é a área de contato entre esse remanescente floresta e o pasto. E o 1.200 metros é a segunda borda, né? Que é a área de contato entre o pasto e o fragmento de vegetação ripária secundária. A gente vê aqui que a clorofila, após a perda da cobertura, ela mudou gradualmente ao longo do pasto, obtendo os maiores valores de biomassa apenas no final desse trecho. Isso indica o quê? Que a biomassa algal ela não está respondendo instantaneamente às novas condições de cobertura. Ou seja, mesmo as algas estando mais luz aqui, no início do pasto, elas só foram alcançar a biomassa máxima aqui.
Então, isso indica que existe alguma influência, algum efeito sendo deslocado do remanescente acima que tá retardando, né, a resposta dessas algas às novas condições de cobertura. Aqui é o grupo Bacillariophyta, que são as diatomáceas do perifíton. O perifíton é o biofilme algal que cresceu em cima dos substratos que a gente colocou para colonizar no rio, tá? Dos azulejos. E o que a gente vê é que as diatomáceas foram as algas mais abundantes nesse biofilme algal, e elas espelham exatamente o comportamento da biomassa de algas, né? Com um aumento gradual após a entrada no pasto, e esse grupo só vai atingir a biomassa máxima no final do pasto. E após a entrada no fragmento florestal, a gente acompanha uma redução gradual desse grupo até alcançar aqui no final do fragmento, né, nos últimos pontos que a gente já mostrou, dentro do fragmento florestal, níveis semelhantes aos que antecedem o distúrbio, né, os encontrados na floresta preservada. Com relação à perda de massa dos pacotes de folha, a gente calculou uma constante de decaimento de massa, que é o K, ou seja, ele mostra quantos pacotes de folhas verdes perderam massa ao longo do tempo, né? Ao longo dos 28 dias. E aqui, o que a gente vê? Que houve uma grande variação entre pontos, mas nenhum padrão de mudança que possa ser associado às transições na cobertura. Ou seja, o K, ele teve um comportamento constante ao longo das transições e aparentemente não houve mudança ou resposta nessa variável. Com relação à abundância de macroinvertebrados, a gente viu uma tendência de aumento ao longo do contínuo estudado, embora essa tendência não seja significativa. Com relação aos invertebrados sensíveis, que são representados pelo grupo EPT, a gente vê a mesma tendência de aumento contínuo ao longo das transições, com os maiores valores ocorrendo aqui no fragmento florestal. Embora esses modelos não tenham apontado uma mudança significativa nesse grupo de invertebrados sensíveis, a gente fez uma análise de variância com esses dados, né, entre as categorias. A gente viu que aqui no fragmento florestal, esse grupo teve valores médios maiores, estatisticamente maiores do que nas outras categorias. Então, os invertebrados sensíveis, eles realmente aumentaram, a abundância deles aumentaram depois da entrada no fragmento florestal. As nossas conclusões são que, embora o fragmento não tenha retornado todas as métricas analisadas ao estado pré-distúrbio, ele foi capaz de amortecer diversas características que foram alteradas no trecho impactado. Isso corrobora com a crescente evidência na literatura de que fragmentos florestais eles são extremamente relevantes tanto para preservar o funcionamento quanto a integridade de riachos de cabeceira. E que fragmentos de vegetação ripária, eles são heterogêneos, então você precisa sempre olhar essa conclusão com cautela, porque nem sempre os fragmentos vão ter a mesma capacidade de tamponar impacto, ou seja, é preciso, antes de você pensar em fazer a recomposição florestal com fragmentos de vegetação ripária, é necessário fazer um estudo sistêmico olhado ao reflorestamento, vendo exatamente aonde esses fragmentos eles vão ser instalados, qual a composição ideal dessa vegetação, para garantir que os impactos sejam tamponados de forma eficiente. Gostaria de agradecer as fontes financiadoras, né, a CAPES pela bolsa de mestrado, ao programa Ciência Sem Fronteiras do CNPq e pela bolsa Jovem Cientista fornecida pela professora Eugênia Zandoná, da FAPERJ. Muito obrigada por assistirem, tenham todas uma ótima tarde.